Somente descobrindo a alquimia é que compreendi claramente que o inconsciente é um processo e que a relação do ego com o inconsciente e seus conteúdos inicia uma evolução, mais precisamente uma metamorfose real da psique na intrincada teia das buscas intelectuais de Carl Gustav Jung. Mas pondere a possibilidade de seus laços com a Ordem Rosacruz se esta ordem envolta em misticismo e buscando verdades mais profundas lançou sua sombra esotérica sobre as profundas explorações de Jung, os paralelos entre o fascínio profundo de Jung por símbolos, suas explorações do inconsciente coletivo e a ênfase rosacruciana sobre a sabedoria mística e o conhecimento oculto sugerem uma conexão tentadora, embora não confirmada. Será que os insights revolucionários de Jung sobre a psique humana foram em parte influenciados ou inspirados pela antiga sabedoria secreta dos Rosacruzes? Esta questão abre uma porta para um reino de intriga especulativa que nos acena a considerar as influências invisíveis que podem ter moldado um dos pensadores mais profundos do século XX, entrar no mundo enigmático de Carl Gustav Jung, um farol na esfera psicológica, cujo trabalho de vida dança intrincadamente com o místico e o arcano. Enquanto navegamos neste fascinante história, nós desenterramos as conexões ocultas que ligam Jung às antigas tradições secretas da alvenaria e da alquimia, iluminando uma complexa teia de influências que esculpiram seu impacto transformador na psicologia e no misticismo. Nos sagrados salões da Grande Loja Alpena da Suíça, o nome de Carl Gustav Jung, o ancião, ressoa com significado histórico. Seu mandato como grão-mestre não apenas estabeleceu um legado de sabedoria esotérica dentro da família, mas também sugere uma profunda conexão ancestral com as práticas arcanas da alvenaria. No centro desta odisseia está o profundo fascínio de Jung pela alquimia e as artes esotéricas. Este período velado pelas mortalhas do segredo maçônico foi uma época em que a loja era um nexo de investigação intelectual e espiritual, atraindo figuras de diversas esferas da vida. A Grande Loja durante o mandato dos anciãos de Jung era um cadinho de pensamento onde ideias de toda a Europa convergindo, fundindo-se com as tradições místicas da maçonaria. Este pano de fundo oferece um contexto mais rico para o meio intelectual em que o jovem Carl Jung foi criado, sugerindo uma infância impregnada de uma mistura de racionalismo esclarecido e espiritualidade esotérica. À medida que Jung se aventurava nos reinos da psicologia, seu caminho foi marcado por encontros cruciais e mudanças ideológicas. Seu início de vida profissional foi marcado por sua colaboração com Freud durante os dias florescentes da psicanálise. Este período foi uma era dinâmica na psicologia, com novas teorias surgindo e desafiando as noções tradicionais da mente humana. Seu alinhamento inicial com Freud e Titã em Campo e seu eventual cisma ressaltaram a jornada de Jung no desenvolvimento de suas teorias psicológicas únicas. O fervor intelectual desta era, juntamente com as mudanças sociais provocadas pela Revolução Industrial e as consequências da Primeira Guerra Mundial, criaram um ambiente fértil para as teorias de Jung. Este período foi um cadinho para as ideias de Jung, onde suas observações e introspecções se cristalizaram em conceitos como o coletivo, tipos inconscientes e arquitetônicos. O pano de fundo dessa evolução intelectual foi uma Europa lutando contra a modernidade, onde as crenças tradicionais e novos entendimentos científicos estavam em constante fluxo, proporcionando um terreno fértil para a exploração da psique humana por Jung. Sua infância solitária e a natureza dualista de sua mãe que o levaram à introspecção e à exploração da psique humana, sua aliança inicial com Freud e a subsequente divergência lançaram as bases para sua estrutura teórica única, enfatizando os arquétipos do inconsciente coletivo e o processo de individuação. O conceito de coletivo inconsciente que Jung desenvolveu pode ser visto como uma resposta ao mundo fragmentado ao seu redor, uma tentativa de encontrar unidade no caos do início do século XX. Durante esses anos transformadores, a Europa estava lutando contra as consequências da Primeira Guerra Mundial e a desilusão com os sistemas de crenças tradicionais. Este milo catalisou uma reavaliação coletiva dos valores espirituais e existenciais, levando a um ressurgimento dos estudos místicos e esotéricos. Neste contexto, o envolvimento de Jung com o conceito de circunvolução não foi apenas uma busca acadêmica, mas parte de um movimento social mais amplo no sentido de explorar o metafísico e o espiritual, dimensões além do reino material. Esta era viu um ressurgimento do interesse pela antiga tradição de sabedoria, incluindo aquelas dos maçons. A jornada intelectual de Jung reflete a busca social mais ampla por significado além dos limites materialistas do mundo industrializado. O conceito de circunambulação de Jung, central em suas teorias psicológicas,
reflete uma profunda sincronicidade com os ensinamentos maçônicos. Esta jornada simbólica é quando a direita maçônica fala da busca humana universal pela iluminação e compreensão, um paralelo que marca um alinhamento profundo entre as teorias psicológicas de Jung e os ensinamentos espirituais da maçonaria. A carreira de Jung nesta época não era apenas sobre desenvolvimento teórico, foi também um período de introspecção pessoal e busca espiritual, espelhando o anseio social por uma compreensão e significado mais profundos. À medida que Jung mergulhava no simbolismo da alquimia e do inconsciente coletivo, seu trabalho se tornou um canal através do qual as curiosidades espirituais e intelectuais da época eram exploradas. Este período da jornada intelectual de Jung foi marcado por uma interseção sem precedentes entre a psicologia científica e a espiritualidade. No início do século XX, com seus rápidos avanços tecnológicos e as mudanças sociais que se seguiram, forneceu um terreno fértil para tais explorações interdisciplinares. Ao abraçar o conceito maçônico de circunvolução, efetivamente preencheu a lacuna entre o rigor empírico da psicologia e a profundidade introspectiva das tradições espirituais. Essa fusão de disciplinas refletiu uma tendência cultural mais ampla em direção à busca de compreensões holísticas de a existência humana, transcendendo a visão de mundo puramente materialista que dominou a era industrial. As semelhanças impressionantes entre o profundo interesse de Jung pelo simbolismo, sua jornada ao inconsciente coletivo e o foco Rosacruciano na sabedoria arcana e nas verdades ocultas apresentam uma ligação intrigante, embora não definitivamente estabelecida. Poderia ser que as revelações inovadoras que Jung trouxe para nossa compreensão da psique foram parcialmente moldadas ou motivadas pelos antigos ensinamentos clandestinos dos Crucianos Rosados. Esta possibilidade intrigante nos convida a um mundo de fascinação especulativa, incitando-nos a explorar as potenciais forças ocultas que poderiam ter influenciado uma das mentes mais influentes do século XX. Rosacrucianismo, um movimento espiritual enigmático cujas origens remontam ao início do século XVII, está impregnado de uma rica tapeçaria de sabedoria esotérica e da busca pela iluminação espiritual. Esta tradição mística, envolta em alegoria e segredo, postula uma filosofia profunda centrada na aquisição de conhecimento oculto e na busca de verdades espirituais mais profundas. Central nos ensinamentos Rosacrucianos é o uso profundo de símbolos como canais para o despertar espiritual e como chaves para desvendar os mistérios mais profundos do universo e da alma humana. Na intrincada visão de mundo do Rosacrucianismo, os símbolos são reverenciados não apenas como representações ou ferramentas alegóricas, mas como chaves vitais que desvendam os segredos esotéricos da natureza no cosmos. Esta crença está ancorada na ideia de que o universo comunica suas verdades profundas através de uma linguagem simbólica que transcende as limitações da expressão verbal. Os Rosacrucianos afirmam que através da contemplação e da sintonização interior com esses símbolos pode-se acessar reinos mais elevados de conhecimento e alcançar uma compreensão mais profunda das leis místicas que governam o universo. A perspectiva Rosacruz sobre os símbolos encontra um eco ressonante nas teorias psicológicas de Carl Gustav Jung. Tanto a tradição Rosacruz e a psicologia junguiana consideram os símbolos como meios indispensáveis para articular verdades que escapam à exploração da linguagem convencional dos símbolos por Jung, particularmente no contexto dos sonhos e do inconsciente coletivo. Ressalta sua crença no poder deles de revelar as camadas mais profundas da psique e de preencher a lacuna entre a mente consciente e a inconsciente. Este ponto de vista compartilhado entre o Rosacrucianismo e a psicologia junguiana destaca uma conexão profunda e intrincada que ambas as escolas de pensamento convergem na ideia de que os símbolos servem como portais para dimensões ocultas do conhecimento e da experiência, oferecendo insights sobre as forças invisíveis que moldam a vida humana no universo. Este alinhamento ressalta a universalidade e a atemporalidade da linguagem simbólica como um meio de explorar e expressar os profundos mistérios da existência. Desta forma, o trabalho de Jung não apenas contribui para o campo da psicologia, mas também ressoa com a antiga busca espiritual pela iluminação e compreensão, uma busca que o Rosacrucianismo tem perseguido durante séculos. As semelhanças impressionantes entre as profundas explorações de Jung e as doutrinas místicas do Rosacrucianismo naturalmente levam alguém a refletir sobre seu bem documentado fascínio pela alquimia, assim como Rosado Cruzan procurou desenterrar verdades mais profundas através de símbolos e conhecimento oculto. A intriga de Jung com a alquimia representou uma jornada paralela em busca de transformação e iluminação através do processo alquímico metafórico. Sua incursão na alquimia, um campo rico em símbolos e conceitos transformadores, parecia não apenas um mero interesse acadêmico, mas uma continuação de sua busca para desvendar os mistérios da psique humana.
Uma busca semelhante à busca Rosacrucian da iluminação espiritual e intelectual, desta forma o envolvimento de Jung com a alquimia aparece como uma extensão natural dos caminhos filosóficos e espirituais iluminados por seus paralelos com o pensamento Rosacrucian. O fascínio de Jung pela alquimia, particularmente sua interpretação de seus processos como metáforas para a transformação psicológica, demonstra um profundo alinhamento com a antiga sabedoria esotérica. Seu foco na alquimia durante uma época em que o campo era amplamente desconsiderado pela ciência convencional fala de sua abordagem visionária. Esse fascínio coincidiu com um período da história em que houve um renascimento do interesse nas tradições herméticas e místicas, sugerindo um ambiente cultural e intelectual mais amplo que estava maduro para a exploração integrativa da psicologia e da alquimia por Jung. A exploração da alquimia por Jung como um sistema simbólico cimenta ainda mais sua conexão com as tradições esotéricas que ele via processos alquímicos Nebo-Albo e Rubedo como metáforas para a transformação psicológica, levando à criação da pedra filosofal, simbolizando o objetivo final do desenvolvimento psicológico e da individuação. Este alinhamento com os princípios e símbolos maçônicos recomenda um orbe profundo, pois a influência não confirmada do ensino maçônico no trabalho de Jung na investigação na alquimia. Jung explorou uma veia de sabedoria antiga que havia sido amplamente negligenciada pela comunidade científica de sua época. O início do século XX, marcado pelo rápido progresso científico, muitas vezes rejeitou essas práticas antigas como mera superstição. No entanto, a exploração do simbolismo alquímico por Jung como uma metáfora para o psicológico, a transformação, foi um contraponto a esta atitude predominante, propondo uma compreensão mais profunda e holística da psique humana. Seu foco na alquimia durante esta era pode ser visto como parte de um renascimento cultural mais amplo no esoterismo, estudos herméticos que refletem um desejo coletivo de reconciliar os avanços científicos com a sabedoria antiga e os insights espirituais. A integração da alquimia com a psicologia de Carl Jung fornece uma visão hipnotizante sobre a potência duradoura dos símbolos e o eterno esforço humano para alcançar a autoconsciência. Suas distribuições contínuas servem como um sinal luminoso, guia-o através do complexo labirinto da psique humana, onde o conhecimento arcaico se funde perfeitamente com os insights contemporâneos na busca pela metamorfose psicológica e completude vista através deste prisma. A exploração dos enigmas alquímicos por Jung transcende o mero discurso acadêmico, emergindo como uma fonte perpétua de inspiração para aqueles que embarcam em uma jornada para desvendar os mistérios profundos da alma humana. Na grande narrativa da vida de Jung, testemunhamos uma confluência de psicologia, misticismo e sabedoria esotérica, refletindo as correntes culturais e intelectuais mais amplas de seu tempo. O rescaldo da Primeira Guerra Mundial, a ascensão da filosofia existencial e o questionamento das estruturas religiosas e morais tradicionais forneceu um contexto rico para a integração da psicologia com o misticismo por Jung. Seu legado pode, portanto, ser visto como uma ponte entre o racional e o místico, ressoando com a exploração da época de novas maneiras de compreender a condição humana. A questão de suas obras influenciadas por sociedades ocultas e sua linhagem familiar permanecem um quebra-cabeça intrigante que reflete o fascínio da época pelo místico e pelo desconhecido. A jornada e as contribuições de Jung refletem uma busca humana mais ampla para compreender os mistérios da mente e do universo, uma busca que foi particularmente comovente em uma era lutando com as consequências da guerra e a desilusão com os sistemas de crenças tradicionais. Racional e místico ressoando com a exploração da época de novas maneiras de compreender a condição humana. A questão de suas obras influenciadas por sociedades ocultas e sua linhagem familiar permanece um quebra-cabeça intrigante que reflete o fascínio da época pelo místico e pelo desconhecido. A jornada e as contribuições de Jung refletem uma busca humana mais ampla para compreender os mistérios da mente e do universo, uma busca que foi particularmente comovente em uma era que enfrentava as consequências da guerra e a desilusão com os sistemas de crenças tradicionais. Racional e místico ressoando com a exploração da época de novas maneiras de compreender a condição humana. A questão de suas obras influenciadas por sociedades ocultas e sua linhagem familiar permanece um quebra-cabeça intrigante que reflete o fascínio da época pelo místico e pelo desconhecido. A jornada e as contribuições de Jung refletem uma busca humana mais ampla para compreender os mistérios da mente e do universo, uma busca que foi particularmente comovente em uma era que enfrentava as consequências da guerra e a desilusão com os sistemas de crenças tradicionais. Obrigado por assistir.